Hoje a palavra que eu recebi está no livro de João, capítulo 12, versículo 37, que diz, que fala, na verdade, sobre a incredulidade dos judeus. E a Bíblia diz, depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumpria a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos dele e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Que palavra tão profunda. O que eu entendo é que o próprio Senhor, ele queria fazer algo extremamente grande na vida dessas pessoas. E por isso, ele removeu o sobrenatural, que é a visão espiritual, que é a sensibilidade do coração, de entender. Isso foi removido para que eles pudessem se converter e fossem curados. Deus, ele nos olha de uma maneira diferente, porque ele pode ver o mais oculto, o mais profundo. E eu creio que assim como essas pessoas, elas precisavam de uma cura interior. Nós carregamos muitas vezes traumas, mágoas, coisas desde a infância que nos impedem. E só o Senhor, ele vê isso. Só o Senhor, ele pode revelar. E eu creio muito que é por isso que ele permite que nós passemos por certas situações, para que possamos nos converter de verdade, para que ele possa nos curar. E eu me identifico muito, muito mesmo com essa palavra, porque eu tenho vivido momentos muito difíceis na minha vida, mas ao mesmo tempo momentos maravilhosos, porque o Senhor tem me curado feridas que estavam dentro de baús, fechados com cadeado, que nem eu mesma mais sabia. E o Senhor permitiu várias coisas para que algo bem maior acontecesse na minha vida. O verso 41 fala que Isaías disse isso porque viu a glória deles e falou a respeito dele. No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que eu entendo para mim nesse versículo, nessa passagem, é algo também que eu me identifico muito. Que essas pessoas, elas viram coisas maravilhosas que Jesus fez, mas para agradar homens, talvez para não causar polêmica, elas não confessavam que Jesus era Jesus. E eu creio que elas devem ter visto coisas maravilhosas, e nós sabemos que um testemunho ele pode libertar pessoas, pode ser usado, na verdade, para libertar pessoas. Um testemunho pode trazer esperança. Através de um testemunho, muita coisa, avivamento, muitas coisas podem acontecer. E essa passagem, na verdade, me tocou muito nesta manhã, porque eu passando por essa ansiedade, eu lembro que antes, até mesmo no começo, é como se Jesus olhasse através de mim para as pessoas enfermas, e eu sempre tive assim uma convicção tão grande de cura, muito grande mesmo. Não importa, AIDS, câncer. Quando eu olhava uma pessoa com corona, eu falava, aí, Jesus, ele cura isso. Mas aí, como o próprio Pai decidiu um processo na minha vida, e eu não tive uma cura muito rápida, as pessoas, começaram a falar, vai, pro médico, vai pro psicólogo, toma um remédio. E começou a morrer essa convicção dentro de mim de que Jesus pode curar, ele pode fazer qualquer coisa. Eu comecei a me calar para justamente não causar polêmica.
nas pessoas, para justamente não causar conflito. E assim eu fui me calando. E tem meses que eu fui me calando, mas hoje eu vi que eu me calei. E eu parei de contar as coisas maravilhosas que eu já vi Jesus fazer na minha vida, na vida das pessoas. Grandes coisas. E eu hoje volto a crer que Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele pode usar um psicólogo, sim. Ele pode usar um remédio, sim. Mas Ele também pode curar instantaneamente, de maneira sobrenatural. E essa convicção que eu tinha, eu volto a ter hoje. E eu vou confessar que Jesus é o Salvador, que Ele cura, e eu vou começar a abrir minha boca. Porque eu não preciso agradar homens, nem o que eles pensam. Não é sobre isso, é agradar o Pai. E é isso que eu mais quero. O verso 44 diz: Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Essa palavra me trouxe uma libertação hoje. Que Jesus, ele diz que ele veio para trazer luz às trevas. E as trevas são justamente as tribulações que nós passamos, as enfermidades, os medos. E ele veio para isso, ele pagou um alto preço. E eu creio que eu esqueci, que eu não mais meditava nisso. Mas hoje, Jesus, eu olho para ti como a luz da minha vida. A tua graça me basta. E fala mais em diante: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Eu prego para mim nesta manhã. E eu percebi que muitas das vezes eu me pego pensando no passado, em coisas que eu não fiz, podia ter feito e não fiz. E muitas dessas coisas já me arrependi, eu já parei de pensar. Mas muitos pensamentos são lançados. E eu me sinto culpada, fico me pedindo perdão. Mas Jesus está falando aqui que Ele não veio para julgar. Então eu creio muito que o que passou, já passou. Eu sou salva. Eu sou salva. Jesus já me salvou, já me perdoou. E eu decido hoje não pensar mais no passado, no que eu podia ter mudado ou não. Já passou. O que importa é como eu vou viver a partir de hoje. Obedecendo, amando o próximo, amando o Pai sobre todas as coisas. E por último, para finalizar, eu preciso falar que a Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E é na palavra de Deus que está a libertação. E hoje aqui eu recebi libertação do passado através dessa palavra. Libertação de ficar calada, de não confessar mais quem Jesus é, o que Ele tem feito na minha vida, o que Ele fez. E de cura interior. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Tu és maravilhoso.